Oi, pessoal. Em português, essa semana, vocês vão realizar a leitura do texto jornalístico, tá? Então, o texto jornalístico envolve uma entrevista, né? Um assunto que fez algumas perguntas a algumas pessoas, tem algum interesse sobre algo, ó. Leia o texto, silenciosamente aguarde. Então, vocês vão ler o texto, ó. 8 dicas para fazer um canal de vídeos. Tá? Então, quem fez esse texto jornalístico? Joana Cataldo. Aqui tem uma curiosidade, ó. Como surgiu o YouTube, tá? Ela fez uma pesquisa, tá? E conseguiu preencher aqui. Então, ela vai dar 8 dicas para fazer um canal de vídeo. Então, dica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ler a primeira dica. Faça um plano de como será o canal. O vlog pode falar de assuntos específicos, como games, moda e cinema, ou abordar assuntos variados sem um tema fixo, tá? Então, esse texto aqui, ele vai dar dicas para fazer um canal de vídeos. Aqui, ó, finalizando, depois das dicas. Longe de problemas. Os pais ou responsáveis devem ficar atentos e supervisionar de perto as atividades das crianças na internet, procurando sempre conversar sobre o que é ou não adequado expor em rede aberta. As crianças, por sua vez, devem ouvir os adultos que têm mais experiência de vida e estão sempre preocupados com a proteção do menor de idade, diz a psicopedagoga FIFA Silveira. Então, aqui foi um comentário da FIFA Silveira, tá? Da onde foi retirado este texto jornalístico? Foi escrito por Joana Cataldo, né? O nome, 8 dicas para fazer um canal de vídeos. Qual é a fonte? Joca, São Paulo, número 123, no dia 12 de novembro de 2018, na página 9. Então, aqui é da onde foi escrito, né? A data, a página, tá bom? Depois, pessoal, que vocês lerem o texto, vocês vão responder algumas questões, ó. Questão 2. A questão 2 fala assim: de acordo com o texto, responda. Aqui fala oralmente, mas vocês vão escrever na apostila. Qual é a finalidade desse texto? Por que ele foi escrito, né? A que público ele se destina? Então, vocês vão falar se é infantil, infanto-juvenil, adulto, tá? Quem produziu o texto? Quem escreveu? O texto foi veiculado na mídia impressa ou digital? Então, no caso, quando é jornalístico, né? É impresso, um jornal, tá? Uma revista ou jornal. Se fosse digital, daí seria uma página no YouTube, um blog, tá bom? Leia o texto e sublinhe a palavra dicas. Então, aqui, ó. 8 dicas. A gente vai grifar a palavra dicas, sublinhar. 8 dicas para fazer um canal de vídeos. 2 perguntinhas. As palavras a seguir são sinônimas da palavra dica? Então, o que é sinônimo? Tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, vocês vão fazer xizinho quais têm o mesmo significado, ó. Indicações. Tem o mesmo significado de dica? Pistas. 8 pistas para fazer um canal de vídeo? É a mesma coisa? 8 conselhos ou 8 orientações, tá? Então, vocês vão ver qual dessas palavras tem o mesmo sinônimo, tá? De dica, quando coloco na frase. 8 indicações, 8 orientações, 8 pistas ou 8 conselhos, tá bom? Daí vocês vão fazer o xizinho.
Depois que vocês fizeram isso, identificado qual palavrinha seria, vocês vão reescrever aqui a frase, trocando a palavra dica pela que vocês anotaram. Depois, 4, fala o seguinte: copie 8 dicas e observe o que elas aparecem em negrito. Então, vocês vão copiar as 8 dicas. Por exemplo, faça um plano de como será o canal. Escolha um local adequado para gravar, tá? As que estão em negrito. Depois fala assim: localize e circule nas dicas que você copiou as palavras que indicam uma ação a ser realizada, tá? Então, palavras que indicam ação, que indicam movimento, que você vai agir, você deve fazer alguma coisa. Então, por exemplo, na primeira, faça um plano de como será o canal. A palavra aqui que tem ideia de ação é faça, tá? Faça, fazer, fazer alguma coisa. Então tá mandando você faça, fazer alguma coisa, tá? Então vou pular para 6. Edite o vídeo. Então a palavra aqui que indica ação é edite, editar, formatar, modificar, né? Mudar o vídeo, melhorar o vídeo, edite. E essa palavrinha indica a ação. Então vocês vão circular e vão colocar ali, tá bom? A 5, pessoal, é bem interessante. Tem aqui na lateral da página algumas imagens, tá? Controle, tá? Tem um microfone, tem um calendário do mês de janeiro, tem uma lâmpada, tem uma pessoa aqui em movimento, tem um bloquinho com caneta e aqui aquele símbolo lá de a pessoa dormir. Na 5, fala o seguinte: relacione as imagens da aba lateral ao que elas representam. Então, eu tenho como se fosse ícones de um celular, de um aplicativo, e com as palavras. Então, por exemplo, qual que indica o sono? Aquele zezinho lá, quando sai da pessoa tipo roncando, né? Então, vocês vão recortar o zezinho e colar aqui no quadro, relacionando a palavra sono. Controle. Qual que é o controle? Controle do videogame. Vocês vão vir aqui, recortar e colar aqui no quadrinho, tá? 6. Leia esta dica e responda as questões a seguir. O vlog pode falar de assuntos específicos como games, jogos, moda, como se vestir, e cinema, tipos de filme, ou abordar assuntos variados de um tema sem um tema fixo. Se você tivesse um vlog, falaria de qual assunto? Então, a ideia de vocês, se vocês fossem escrever sobre qual assunto vocês falariam, qual assunto vocês gostam? A B. Quais foram os assuntos específicos citados no trecho? Então, nesse textinho, quais foram os assuntos do vlog que poderia ser dito? Vocês vão identificar e colocar aqui. Games, a C. Games é o mesmo do quê? O que a palavrinha games pode ser também? Que a gente usa bastante. O que é game? Vocês vão escrever aqui, tá? 7. Releia o que diz a segunda dica e depois responda as questões. O ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. Além disso, tome cuidado com a luminosidade. Nada de gravar no lugar muito escuro ou claro demais. Circule a expressão além disso. Então, vocês vão vir no texto, vão circular a expressão além disso. B. Reescreva o trecho sublinhado, recuperando a que a essa expressão está se referindo. Pessoal, então assim, além disso se refere ao que da parte inicial da frase, aqui, ó, da primeira frase, da primeira oração. A ideia é fazer as filmagens em local seguro. Além disso, tá relacionando o que nessa frase? O ideal, as filmagens, local ou pouco barulho, tá? Vocês vão ver. Além disso, tome cuidado com a luminosidade, tá? Nada de gravar num lugar muito escuro ou claro demais. Então, vocês vão reescrever. Além, nananã, do que está se relacionando,
Tome cuidado com a luminosidade. Alguma coisa está faltando. Quem que, além disso, está se relacionando, tá bom? Pessoal, para essa semana, vocês vão fazer isso sozinho. Agora, aqueles vocês vão fazer seguindo as orientações. Eu vou fazer junto com vocês agora o 8 e o 9, tá? Releia o trecho correspondente à terceira dica e observe a palavra sublinhada. Então, aqui, anote todas as ideias que tiverem uma folha de papel. Assim, essa foi a palavra. Assim, não correrá o risco de esquecê-las depois. Esse esquecer-las, esse las, ele se refere às ideias, tá? Então, anote as ideias no papel, assim não ocorrerá o risco de esquecê-las. Esquecer quem? As ideias. Esse las tá se relacionando com as ideias. A palavra sublinhada expressa uma relação de adição ou conclusão. Então, essa palavrinha assim dá sentido de que vai somar alguma coisa ou está concluindo? Ó. Anote todas as ideias que tiverem uma folha de papel. Assim, não ocorrerá risco de esquecer. Então, está falando o quê? Se você anotar, você não vai esquecer. Então, não está adicionando uma informação na oração, na frase. Está falando o quê? Isso, se você anotar, você não vai esquecer. Então, está dando uma ideia de conclusão, tá? Então, vocês vão fazer xizinho aqui em conclusão. B. Reescreva o trecho, recuperando a que a palavra destacada está se referindo. Faça as adaptações necessárias. Então, lembra que eu falei? Esquecê-las. Esquecê-las. Se referia a quem? Às ideias. Então, vocês vão reescrever a frase, ó. Anote todas as ideias que tiverem uma folha de papel. Assim, não correrá o risco de esquecer as ideias depois. Então, no lugar de esquecer-las, fica esquecer as ideias depois, tá? A 9, para a gente finalizar a aula de português. Releia o que diz a quarta dica e observe as palavras destacadas. Canais que postam vídeos com regularidade tendem a fazer mais sucesso, pois os usuários sabem exatamente quando poderão acessar conteúdos novos. Por isso, é legal que você determine dias da semana e horários para publicar as produções. O pessoal aqui está falando, ó, pinte as palavras destacadas de acordo com a legenda. Então, de vermelho, vocês vão escrever a palavra que expressa uma relação de conclusão e de azul a palavra de explicação, tá? Conclusão é aqui, ó. Por isso, ó. Por isso é legal. Então, não está explicando nada, está concluindo. Foi feita alguma coisa, por isso é legal que você determine os dias da semana. Então, está concluindo. Então, por isso, nós vamos pintar de vermelho, ou circula de vermelho, que tem a ideia de conclusão. Pois é explicação, ó. Canais que postam vídeos com regularidade tendem a fazer mais sucesso. Por que tende a fazer mais sucesso? Pois os usuários sabem exatamente quando poderão acessar conteúdos novos. Então, esse pois está indicando o motivo. Por quê? Está explicando por que faz mais sucesso. Então, por isso, é de explicação. Então, o pois a gente vai circular ou pintar de azul. Essa semana é isso, pessoal. Um abraço.